tudo bom? Konnichiwa. Konnichiwa. A gente está aqui para apresentar o curso de japonês aqui da UFRGS. As perspectivas que o curso ganha. Eu tenho que falar, tem que falar, professora? Meu, tá. Então, por favor. Então, como meu colega ia dizendo, a gente vai então apresentar para vocês algumas curiosidades sobre como é o Japão, como que é o curso de japonês e como que é o idioma em si. Então nós vamos apresentar isso de uma forma bem didática, né? Num tempo, digamos, meio curto. A gente tem em média 1 hora para resumir muita coisa em tão pouco tempo, né? Eu sou o William Antoniazzi, não sei se alguém de vocês já me conhece, eu dou aula de japonês e sou aluno aqui da UFRGS também. Um abraço, eu sou aluno de japonês aqui da UFRGS também, não dou aula. É isso aí. Vamos lá? Então, vamos lá, vamos começar. Bom, primeiro, falar um pouco do Japão em termos gerais. Assim. Aqui a gente tem um mapa do Japão pela perspectiva japonesa. O Japão sempre no centro. E isso é uma coisa que vai estar sempre presente no modo de pensar do japonês. É que o Japão é o centro do mundo. Assim. E todas as relações que o Japão estabelece são a partir de uma perspectiva nipocentrística. População do Japão de 127 milhões de pessoas. Praticamente metade da população do Brasil, né, a população do Brasil está em torno de 227 milhões, mais ou menos. Só que se vocês verem a quantidade territorial do Japão comparado com o Brasil, Japão, a gente conseguiria colocar vários Japões dentro do Brasil que teríamos, digamos, uma superpopulação dentro do Brasil, mas eles conseguem naquela ilhazinha minúscula ter metade da nossa população. Então, eles têm uma densidade demográfica muito alta, altíssima, né? Então, pode passar para o próximo. Então, aqui nós temos algumas imagens de contrastes do Japão, né? Que muitas pessoas às vezes conhecem o Japão mais pelo seu fato histórico e cultural, outros pela modernidade e assim por diante. Então, pode dar um zoom na... Então, aqui nós temos aí, tipo, 4 imagens do Japão. Uma é da construção que é uma foto de 1920, se eu não me engano, da estação do metrô de Tóquio. Isso, exatamente. Estação do metrô de Tóquio. Então, essa primeira foto preta e branca que vocês conseguem ver, né? Ele se assemelha muito com Porto Alegre, praticamente, porque tinha poucos prédios, tinha bastante árvores e assim por diante. Agora aqui a gente já tem bastante construções, poucas árvores e bastante movimento. Na segunda daí a gente tem um contraste de poder econômico. Na primeira foto a gente tem uma foto do cruzamento de Shibuya, que é aquelas que a gente vê em filmes, assim, todo mundo andando atravessando aquela avenida, né? E aqui o Shibuya Ichi Zero-Kyu, que é um point fashion, eu acho, do Japão, assim, né? O mais importante. E embaixo a gente tem Nishinari, que é um bairro em Osaka, que é um bairro conhecido assim por ser meio barra pesado, assim. É um bairro onde tem muita pobreza, muito abandono assim, do governo. Então, pessoas que acham que no Japão todo mundo tem poder aquisitivo, lá não tem criminalidade, todo mundo é 100% honesto, já mostrar que não é exatamente assim. Lá tem também suas partes ruins, tem pessoas desabrigadas e tudo mais. Só que, claro, muito, comparado com o Brasil, é tipo uma quantidade menor. No Brasil a gente vê, tipo, por exemplo, mendigos espalhados por toda a cidade. Lá no Japão são não em toda a cidade, é em locais mais específicos. Né? E aqui nós temos uma imagem que mostra justamente o contraste do Japão
o Japão feudal, com samurais armados, e agora nós temos a moda japonesa em Harajuku, onde as garotas elas combinam todas as mais variadas espécies de roupas, cores, pintura de cabelo para, digamos, sair daquela tradicionalidade japonesa. E também muitas pessoas acham que no Japão todo mundo só usa a mesma roupa, todo mundo digamos, tem os mesmos costumes, e todo mundo segue tradição. Tem as pessoas que seguem as tradições e tudo mais, que enaltecem os seus antepassados e veneram, mas tem também aquela parte que está se desligando, né, quebrando o vínculo com essas raízes. Então nós podemos encontrar praticamente de tudo no Japão, desde coisas mais tradicionais, como por exemplo a moda e costumes que estão sendo alguns importados de outros países, né, que estão sendo importados pelo Japão, e eles também estão criando o seu próprio estilo. Então podemos dizer que o Japão ele está se dividindo nessas duas ramificações aí. Dividindo não, acho que incorporando a tradição e a modernidade. Aqui então tipo, tem o Osaka-jo, né, que ele é um dos castelos mais populares do Japão, que ele serve agora como museu e ponto turístico do Japão. Então, muitos dos castelos que foram construídos durante toda a história cultural do Japão, alguns foram destruídos e outros foram criados uma réplica. E o Osaka-jo, na verdade, é uma réplica do antigo castelo, porque ele já foi destruído e reconstruído milhares de vezes, dados a inúmeros acontecimentos, como guerras, catástrofes naturais, que é o que a gente vai falar agora. Vou falar um pouquinho dos desastres, por exemplo, o Osaka-jo, aqui vocês podem ver que ele está sendo destruído pelo Godzilla, né, é um fato real que aconteceu mesmo num filme. Né. Mas falando mais sério um pouco agora. Falando um pouquinho mais sério, o Japão ele está situado numa região altamente instável. Ele é afetado pelos 4 elementos da natureza. Ou seja, lá tem terremoto, tem tsunami, tem furacão, e tem um vulcão que, embora sejam os vizinhos, esse é o que menos está causando problemas para ele, por enquanto. Né? Mas nós temos aqui algumas imagens, por exemplo, que mostram o Japão. Aquela imagem abaixo do Godzilla é o antes e o depois do tsunami que aconteceu em 2011. Fukushima. Que além de ter acontecido o tsunami e além de ter acontecido o terremoto, teve um problema, um desastre nuclear com o rompimento dos reatores, explosão e tudo mais, que acabou acarretando daí então um desastre triplo, que acaba fazendo uma ironia com o nome de Fukushima, que significa Ilha da Sorte. Então, Ilha da Sorte praticamente não teve nada, porque aconteceu lá 3 desastres assim, em sequência, e a situação está muito longe de ser, digamos, solucionada ainda. Né? Tem muitas pessoas que foram movidas das suas casas, elas ainda estão desabrigadas, muitos não puderam voltar para pegar seus pertences, há muitas pessoas desaparecidas ainda. A gente não ouve mais falar, né, do desastre, nem das complicações que houveram com os reatores, mas ainda existe muito problema naquela área. Então, tanto as catástrofes naturais quanto os acidentes e guerra na última imagem ali nós temos um Tori, que foi a única coisa que sobrou do ataque nuclear dos Estados Unidos no Japão, em 1945, no final da Segunda Guerra, onde foi os únicos relatos que bombas atômicas foram usadas para atingir população civil ainda. Então, Hiroshima e Nagasaki foram completamente devastadas, né, e isso criou uma grande ferida na imagem e na história do Japão. Eles relembram até hoje os desastres, os mortos, eles fazem, digamos, homenagens anualmente, no dia que completaria tipo, aniversário desses ataques. Né? E uma coisa que nós, por exemplo, a gente não consegue ver, digamos, do mesmo ponto de vista, mas eles sempre estão lembrando essas tragédias e utilizando elas para superar as dificuldades. Porque a gente pensa assim, por exemplo, o Brasil tem um problema aqui,
mas depois supera. E esse depois pode passar um ano, pode passar 2, né? E a gente não tem, digamos, o mesmo azar, entre aspas, de ter, por exemplo, a gente tem um clima bom, que ele é bastante favorável, e já no Japão, toda hora está acontecendo alguma coisa, toda hora tem terremoto, toda hora tem furacão, toda hora tem tsunami, às vezes é mais grave, às vezes não. Então eles têm que se programar para poder, digamos, suportar e superar todas essas adversidades. Um bom exemplo disso é que nos Estados Unidos, né, quando tem alguma calamidade, a gente tem furacão Katrina, todos por ordem alfabética, assim. No Japão eles põem números nos tufões, inclusive eles chegam a mais de 15 por ano. Então dá tipo uma média de 1,5 por mês, praticamente. Então imagina, a gente aqui quando dá uma chuvarada, aquela chuvarada, passou a semana, tá tudo de boa. E lá tem cidades que todo dia sendo fustigada ou por vento, ou por terremoto, e danos e preparos. Então, digamos que a partir disso, o povo japonês é um povo muito forte, e ele consegue superar essas adversidades, mais as outras que todos os países têm, problemas econômicos, políticos e assim por diante. Né? Então vamos um pouco mais adiante, eu tenho muito para falar. Né? Então, essa foi uma breve introdução de como é o Japão em si. Agora vamos falar um pouco de como é o idioma japonês. Né? Acho que a gente pode já ligar um pouquinho com o curso, né? O curso, bom, o idioma japonês, ele usa vários tipos de grafias. A gente tem o kanji ali no meio, a gente tem o hiragana em cima, à esquerda, a gente tem o katakana e eles também usam o nosso alfabeto romano. Não é uma língua para ser subestimada quando tu vai aprender. É uma língua que demanda muito tempo e esforço físico e muito estudo. Então, o japonês ele utiliza 4 alfabetos para, por exemplo, escrever um texto, por assim dizer. Nós, que utilizamos só o alfabeto romano, a gente consegue ler alguma coisa em inglês, ler alguma coisa em francês, por mais que a gente não tenha tanto conhecimento assim, a gente consegue, digamos, se virar. Mas se a gente for tentar ler o japonês, a gente não consegue porque o alfabeto de kanji foi trazido da China. Então essa parte dos kanjis é compartilhada com os chineses. Só que o hiragana e o katakana existe apenas usado no Japão. Então, se alguém quiser aprender japonês, vai ter que aprender esses alfabetos, né? Não vai, digamos, utilizar, por exemplo, eu sei o alfabeto romano e eu vou conseguir aprender japonês. Vai aprender em partes só. Porque esses 2 alfabetos fazem muita parte da cultura japonesa também. Só que, além disso, eles aprendem o nosso alfabeto. Então, quer dizer que um japonês consegue ler coisas em japonês, consegue ler coisas escritas com o alfabeto romano e talvez arriscar um pouquinho de chinês, pelo menos entender o seu significado. Eles conseguem. Bom, daí, apresentando um pouquinho do curso do bacharelado aqui da URGS, ele é um curso, e é muito importante notar isso, que é um curso com uma ênfase em formação de tradutores. Até porque só temos bacharelado e não temos licenciatura. Não temos cadeiras de FACED, né? Não temos disciplinas de educação nenhuma. Então, 8 semestres de duração, nos 8 semestres a gente tem cadeira de japonês, né? É do começo até o final do curso. Isso, E também, no curso a gente tem uma divisão de disciplinas entre as cadeiras do japonês e as cadeiras gerais da letra. Que envolvem literatura brasileira, linguística, tradução, texto e assim por diante. Isso daí, envolvendo japonês, a gente tem japonês, cultura japonesa, literatura japonesa, versão e tradução. Versão e tradução, né? E estágio e japonês também. O estágio também, E, claro, o TCC no final do curso também. Agora tem.
Para os que entraram tipo, em 2010 foram agraciados ou não, que não necessitam fazer TCC. Mas quem entrou depois de 2012, agora é necessário fazer o TCC no final do curso. Daí aqui a gente já entra nas possibilidades de carreira com o curso, com o bacharelado. Uma, é claro, é a tradução de livros técnicos, literários, panfletos, Manual de geladeira, manuais. de tudo. Temos também a versão, que é a mesma coisa, passada do japonês. Um pouco mais complicado. Um pouquinho mais complicado, um pouquinho mais complicado. Daqui, né? E daí, ensino da língua, que daí tu já dá um pouco de aula, então Pois é, então a gente pode utilizar o conhecimento que a gente vai aprendendo para passar para outras pessoas. Então, como no caso, a gente só tem formação de tradutores, mas quer dizer, isso que tu não pode dar aula também, tu tem o conhecimento, tu consegue dar aula, né? Mas a formação mesmo no diploma está contado bacharelado em letras português e japonês. o ensino daí pode ser um ensino particular, ensino em universidades, mas a interpretação, daí esse já é um tópico um pouquinho mais complicado, porque tem que ter um estudo extra de interpretação, porque daí tu vai trabalhar em congressos, congressos médicos, congressos... Tem que fazer tradução simultânea, então você tem que entender o que a pessoa falou, resumir e falar praticamente na mesma hora. Assim. Tem gente que acha, às vezes, que para certos idiomas é fácil, mas para o japonês eleva o nível de dificuldade pelo menos umas 100 vezes. Daí, representação internacional, eu aglobei num tópico grande, que isso cobriria representação desde dentro de empresas japonesas ou brasileiras que queiram se expandir para o Japão. Diplomacia também é uma via possível, tem que ter bastante... Internacional, direito internacional, Direito, comércio, exato. séries. Por exemplo, muitas pessoas que começam a fazer japonês, às vezes elas fazem por curiosidade, assim, eu gosto de cultura japonesa, eu gosto de anime, mangá, e muitas vezes a pessoa é questionada com o que tu vai fazer depois que tu aprender japonês? Né? Onde é que tem mercado para isso? O que tu vai trabalhar? Daí as pessoas já, logo, algumas se desanimam porque acham que japonês não tem mercado. Só que é muito pelo contrário, a gente está precisando de pessoas formadas, capacitadas no japonês para poder suprir várias vagas, como por exemplo, muitas multinacionais, como empresas automobilísticas, como Toyota, Mitsubishi, eles têm vários negócios com o Brasil. Só que como poucos brasileiros aprendem o japonês para poder fazer esse intercâmbio, eles acabam mandando os japoneses vir para o Brasil estudar português. Né? Então, se tivéssemos bastante pessoas que soubessem japonês para poder fazer essa ponte, né, eles não precisariam mandar os japoneses vir para cá. Então isso quer dizer, já a gente tem uma oportunidade de emprego bastante garantida, né, que rende bem, que daria para a pessoa seguir carreira nisso. Né. Ou outra parte, por exemplo, também é a gente diz assim, tu sabe japonês, e aí? E tu pode ir para o Japão, e tu pode conseguir trabalho lá, ou fazer, digamos, uma pós-graduação, ou fazer uma graduação. Então, por exemplo, já teve muitas pessoas que disseram, eu estou fazendo engenharia mecânica ou engenharia eletrônica e eu quero ir fazer meu mestrado no Japão. Aprendendo japonês, tem um mundo inteiro de possibilidades. Ele pode ir lá fazer mestrado, doutorado, cursos de especialização, e nada descarta de a pessoa ficar morando lá ou trabalhando para alguma grande empresa do Japão lá, ou de repente até mesmo aqui no Brasil mesmo. Desculpe o meu atraso, mas eu estava atendendo outras coisas. Depois eu vou ter que sair um pouco mais cedo também. Meu nome é Tomoka, eu coordeno uma das atividades do setor de japonês. E em relação a essa possibilidade de carreira, vou falar uma coisa para vocês, é que esse nosso curso de
pesquisa também, né? Enfim, temos alunos que estão mestrandos, doutorandos no Japão. Inclusive temos recebido assim, algumas cartas de elogio dos nossos doutorandos, na Universidade de Hokkaido, né? Tem um doutorando lá, trabalhando, pesquisando a literatura brasileira, e trabalha Machado de Assis, é uma coisa assim. Né? Temos alguns mestrandos que estão no Japão atualmente, outros já retornaram. Né? Temos tradutores que já publicaram alguns livros. Né? Acho que todo mundo escuta, né? Não sei. A preservação. Bom, então, retomando o que eu havia falado, então, eu estava falando dos nossos egressos, porque uma dos questionamentos dos alunos é assim, qual curso escolher e o que você depois de formar, né? Então, os graduandos estão sempre assim, o que eu vou ser no futuro? Porque profissional, a gente entra, né? Muitos alunos do curso japonês entram por curiosidade, mas outros procuram um futuro profissional, né? Usando muitas vezes a língua japonesa como uma ferramenta de seu trabalho, da sua profissão. Então, como resultado assim, que nós tivemos, né, dos nossos egressos, temos alunos que estão ainda continuando na vida acadêmica, né, sendo mestrandos ou doutorandos, ou às vezes na USP, alguns estão no Japão, mas em algumas universidades nacionais, como a Universidade de Hokkaido, a Universidade de Osaka. Os outros já estão atuando no mercado de trabalho, né, alguns com bolsa trabalho que se chama Jetto Programa no Japão, né, trabalhando como intérpretes e auxiliando nos gabinetes de relações internacionais provinciais, como da província de Shiga, né, e da cidade de Kanazawa, onde nossos ex-alunos se lotaram, né, foram trabalhar, e outros conseguiram o lugar, né, com trabalho, emprego, como as empresas de Mitsubishi e Sumitomo. Ontem à tarde tivemos uma reunião com o embaixador do Japão no Palácio Piratini, e lá estavam assim, 17 empresas japonesas que já se instalaram no Rio Grande do Sul, e estavam lá alguns ex-alunos nossos que conseguiram um emprego no Japão, Mitsubishi, Toyota, e eles estão trabalhando como funcionários, uma empresa japonesa, ganhando bem, né, falando fluentemente o japonês. Por exemplo, o Jerônimo Guedes, né, ele está trabalhando numa empresa japonesa. Ele me contou que, olha, eu estou indo para o Japão por mais 1 ano e meio para fazer um curso de capacitação no Japão, nessa área na parte do business, né, em japonês. Então, esse é muito gratificante para nós. Tem alguns alunos nossos que são alunos que têm japonês como disciplina eletiva, que hoje é um diplomata, né, e ele está trabalhando na leste europeu, acabou não indo para o Japão. Mas e tem outro também que se formou na década de 90, também diplomata. Né? O Maurício formou em japonês, fez, acho que, não sei se cumpriu o mestrado aqui na Letras, mas entrou no Itamaraty e está trabalhando, parece que está tendo resultados muito bem, sim. Né? Então, acho que nós não estamos no caminho errado. Né? E alguns alunos nossos, vários alunos e ex-alunos nossos estão trabalhando, como os colegas falaram, como professores de língua japonesa. Porque nós, no Rio Grande do Sul, principalmente, temos uma carência de professores japoneses. Né? E, diferentemente daqueles que sabem falar o japonês, quem foi aluno de língua japonesa sabe a dificuldade dos alunos, então acaba sabendo ensinar.
apesar de ser bacharelado em japonês, eu sempre digo para os alunos, façam disciplinas de didática da FACED, porque sempre tem um bom retorno. Né? E no futuro, quem sabe, conseguiremos o curso, né, de licenciatura em japonês. A gente faz esforço, por enquanto não vem vaga para o professor para poder implantar a licenciatura. Nós temos um plano de implantar a licenciatura. Tá? Então, esses bachelorandos ou bacharelados podem retornar e estudar, né, nessa área de licenciatura, tornando-se professores japoneses assim, eficientes, né, para poder dar aula. Foi cogitado também ontem nessa reunião, quem sabe o embaixador falou que precisamos ter um curso de formação de professor de japonês, porque o Rio Grande do Sul não possui. Então, uma boa chance, né, de conseguirmos um curso, quem sabe no futuro próximo. Então, eu tenho alguns alunos que não só trabalham no Japão, mas já têm livros editados, né? Isso é uma coisa muito boa. Por outro lado, o William falou que, olha, a versão é muito mais difícil. Mas tenho certeza que no mercado japonês tem consumidores que queiram ler obras brasileiras. Então, também é um mercado, talvez agora muito pequeno, mas para o futuro, né? Vale a pena investir no conhecimento do japonês para se tornar, quem sabe, um tradutor de obras brasileiras para o japonês. Isso é literário, né, para o japonês. E tem muitas outras áreas que podemos atuar, né, usando a língua japonesa como ferramenta. Bom, eu não vou prolongar, devolver as palavras. E só para complementar a parte que a Sensei falou, na parte da versão, como passar uma coisa da língua brasileira, já não é mais português, a língua brasileira mesmo, para o japonês, existem muito poucas pessoas que são capacitadas. Então, digamos que, por exemplo, se vocês se formarem em japonês e terem essa habilidade, vocês vão poder, digamos, dominar o mercado, porque não é um nicho que é bem... Porque não há tanta concorrência. Eu vejo, por exemplo, um exemplo que eu vejo no grupo do Facebook, que tem bastante tradutores lá, às vezes eles se passam trabalhos que eles não têm como fazer. E a coisa que eu mais vejo é pessoas com trabalhos de versão para o japonês, de diversas áreas, que, por exemplo, tem uma coisa de medicina, que eu não sou apto para fazer nada de medicina, então alguém que sabe medicina quer pegar esse trabalho, aí não tem ninguém. Aí depois aparece outro, agora é engenharia mecânica. Alguém manja de engenharia mecânica em japonês? Eu só sei japonês, mas não sei engenharia mecânica. Ou só sabe um, não sabe outro. Então, digamos que não é por falta de oportunidade, porque trabalho tem aos montes. Só o que falta mesmo é as pessoas especializadas para poder pegar esses trabalhos e tocar adiante. E como a professora Tomogo falou, a Letras ela é riquíssima em matérias eletivas. A gente pode pedir para fazer as cadeiras de didática, cadeiras de uma série de áreas, da computação, da psicologia, da geologia, uma série de cadeiras humanas e uma formação humanística muito, muito grande. Complementa um pouco o conhecimento, né? Não só fazer as cadeiras de japonês e sair da letra. Para ser tradutor, é assim, a palavra-chave é o seguinte: tem que saber de tudo um pouco. Então, aqueles conteúdos do nível do ensino médio de vocês, porque vocês estudaram português, matemática, geografia, biologia, química e física e mais algumas outras áreas de conhecimento, então vocês não joguem fora o material, guardem com vocês, pelo menos aquelas súmulas que ganham no cursinho, ou se conseguem, ou que estudaram, aquilo serve para trabalhar na área de interpretação de texto ou tradução de texto. Né? Na semana retrasada, o Senai implantou uma máquina de fabricação de plástico
fabricação de sacos, né? À base de polímeros. Então, como é que essa máquina é estruturada? Né? Então, para fazer trabalhar, ele interpretou assim, bom, eu não participei, só recebi convite, e disse, não posso porque eu tenho que dar aula. Mas, enfim, tem que saber como é, tem que ter uma imagem de como é que é essa máquina, como é que funciona, como é que é o polímero, como é que é a liga deles, em que estado ele fica em determinada temperatura, mais ou menos tem que ter noção para trabalhar como intérprete naquela área específica de implantação ou implantação de uma maquinaria relacionada à fabricação daquele tipo de produto. Né? Esse material ajuda bastante e sejam muito curiosos. Né? Tem que ser curiosos tanto em japonês, em português, e isso ajuda bastante. Né? Como o Luiz Felipe falou, tem que fazer de tudo um pouco para ter um conhecimento geral. No Japão tem uma dica, no Japão os empresariados dizem o seguinte, veja as coisas globalmente e haja localmente. O que significa isso? Tu ver coisa globalmente é conhecer de tudo um pouco, ter visão global das coisas e localmente porque tem que saber combinar as línguas, né? As duas línguas, essa português e japonês no caso. Mas então é isso aí. E visando, né, a gente aprender um pouco de tudo nos cursos da URGS, de tradução japonesa, a gente trabalha com diversos conteúdos. Então a gente faz tradução de textos literários, a gente faz tradução de notícias, relatos jornalísticos, textos de medicina, então a gente trabalha com um pouco de tudo. Claro que não vai suprir todo o conhecimento necessário, mas a gente vai ter, digamos, uma base em algumas áreas para a gente perceber a diferença que é, por exemplo, traduzir um texto mais técnico para um texto literário, ou alguma coisa mais, digamos, atual e outra mais antiga, e assim por diante. Alguém aqui trabalha com tradução ou alguma coisa? Não. Trabalho. Um trabalho, mais ou menos. Então, vai saber com certeza que a gente se especializa como tradutor. Então, a gente não é um tradutor de tudo. A gente não vai ter uma carreira que a gente traduz Machado de Assis e equipamento pesado industrial e legendar filme, por exemplo. É uma carreira bem que tu se especializa e especializa teu conhecimento, né? Nesse sentido. Daí um pouquinho do trabalho e da educação no Japão. E a Sensei estava comentando sobre a possibilidade de mobilidade através de uma empresa. Então, se tu acabar trabalhando no Japão ou com uma empresa japonesa. Então, por exemplo, lá no Japão, eles são muito rigorosos com diversas questões, como, por exemplo, pontualidade. Né? Todo mundo, não sei se todo mundo sabe, mas pessoas que têm mais contato com o japonês sabem que se tu combina 7 horas com o japonês, 7 horas o japonês vai estar lá, não 7h05 nem 7h10. Isso também vale para empresas, como por exemplo, se o teu horário de trabalho começa às 8 horas, às 8 horas tem que estar lá. Tu chegou 8h05, 8h10, 8h20, deu desculpa que teve trânsito e tudo mais, eles não vão aceitar isso dizendo, tudo bem, deu um acidente, passa. Eles vão já ver que aquela pessoa lá não é muito comprometida com os horários. E muitos brasileiros tiveram esse problema, né, que eu tive conhecimento, que foram para o Japão achando que lá tem essa margem de tolerância de 5, 10 minutos, se não, pessoas que já combinaram, por exemplo, vamos se encontrar às 3 horas, e aí 13h15 não tinha aparecido, os japoneses ligando, desesperados, estavam achando que tinha acontecido alguma coisa, mas digamos, pela diferença cultural, que a gente tem, que é muito grande, né, entre o Brasil e o Japão, que faz com que a gente, digamos, às vezes cometa certas gafes que a gente não está acostumado aqui a ser considerado gafe. Por exemplo, se eu sou convidado para uma janta às 7 horas, chego lá 8 horas, está ok. Mas no Japão, 8 horas já está na metade ou está no fim. Né?
E outro fator, por exemplo, que eu tive um amigo, ainda tenho na verdade um amigo, que ele mora em São Paulo, ele ficou 2 anos no Japão trabalhando, e aí eu perguntei para ele, tu trabalhou o que no Japão? Eu trabalhei numa indústria têxtil, né? Fazia tecidos e tudo mais. E aí eu perguntei como é que era trabalhar lá dentro. Então, aqui no Brasil, a gente imagina, por exemplo, assim, um lugar com, digamos, 5 pessoas, uma do lado da outra, aí as pessoas vão trabalhando e conversando, como é que foi o final de semana, não sei o quê, depois fazem uma pausa para ir tomar café, aí depois vão no banheiro, aí ficam mais um tempinho parado, não sei o quê, e no Japão isso não existe. Isso não existe no Japão. Então lá ele falou que ele entrava, parece que ele cumpria um turno de 8 horas diário, e ele ficava, do momento que ele entrava, ele ficava sentado trabalhando, quando dava um intervalo para almoço, se eu não me engano, ele ia, almoçava, voltava. Ele não tinha contato direto com ninguém do lado dele, ele disse que ele não sabia o nome das pessoas que ele trabalhava. Não tinha aquele negócio de, ele trabalha 2 anos com ele, vamos marcar um churrasco. Eu absolutamente não sei nada da vida dele, ele não é meu amigo, ele só está trabalhando comigo. Então lá tem muita coisa assim pode parecer meio bruto pra gente, né? Não é em todos os lugares, mas eu estou citando esse em específico, que a pessoa ela é muito, digamos, isolada com o seu trabalho. Então, tu vai fazer isso e ponto, né? Porque tu tem que cumprir aquela meta e tu vai ficar fazendo isso todo dia, nada de sair, chegar atrasado, sair mais cedo, ficar meia hora tomando café. Também, por exemplo, aqui tem aulas que ocupam toda a tarde, começam 1h30 e vão terminar 5 e pouco. Às vezes o professor diz, 15 minutos para tomar um café, fazer um lanchinho. Então tá, 3 horas, começa o intervalo, 13h30, 10 para as 4 tem gente voltando. Né? 15 minutos já passou muito tempo. Então isso daí no caso é visto, né, pelos gerentes, empresários lá no Japão. E infelizmente muitos dos brasileiros eles ficaram com uma má fama por causa disso. Né? Em alguns lugares, não é todo o Japão. Em alguns lugares o brasileiro não é muito bem visto por causa que aqui a gente leva as coisas mais digamos, na malícia ou na manha, assim. Uma ética de trabalho muito diferente, muito rígida, né? De Bem, nem poder falar com a pessoa que trabalha do teu lado, assim, que é uma coisa normal. Aqui a gente trabalhando, conversando com Posso isso. acrescentar uma Ai. coisa? Vocês viram aqueles duas figuras, um de, acho que de samurais e outro um monte de guriazinhas com um monte de roupas fantasiosas, né? Todas aquelas meninas dentro do serviço, rigorosamente, tudo aquilo que o William falou. Não é por estar com peruquinha, com roupinha, é que elas são desleixadas. Elas são muito rigorosas dentro do seu trabalho, do seu ambiente de compromisso. Né? Aqui no Brasil é tudo misturado. Se uma menina aparece com o cabelo cor-de-rosa, com uma roupa extravagante, até na vida profissional, no emprego, deixa a coisa levar. Mas no Japão não é assim. Por mais que elas tiverem uma roupa muito estranha, entrou no ambiente de serviço, muda a maneira de falar, a maneira de se portar. Olha, é uma mudança fantástica, que nos diz que é a mesma pessoa. Outro comportamento, outra linguagem, outro modo de agir, né? Exatamente como foi falado agora. Então, daí para as pessoas que estão visando ir para o Japão e tudo mais, não basta aprender só o idioma, vai ter que aprender cultura japonesa também e os costumes. Porque já pode, por exemplo... Não é uma gafe, né? No local de trabalho não é uma gafe social, daí todo mundo vai... ele é estrangeiro, não perdoar, não. Eles mandam embora e era isso, né? A chance de trabalhar no Japão. Então daí a pessoa, digamos, já fica marcada por uma coisa que fez sem querer, de repente, vou lá conversar com aquela guria no horário de trabalho, pronto. Aí estragou a carreira profissional, já é mandado embora da empresa, e depois você vai pedir emprego numa outra, eles vão dizer, ficar paquerando as mulheres da empresa, então aí não vou contratar mais. Um exemplo hipotético. Então, por exemplo, fazer uma comparação com o inglês. Tem muita gente que aprende inglês sozinho, vai para os Estados Unidos ou para a Inglaterra e se dá muito bem. Ou vai para algum outro país, fala inglês, tá de boa. E às vezes pensa, vou aprender inglês, vou
virar? Não. Se tu vai para o Japão sabendo inglês, é a mesma coisa tu ir para a China sabendo espanhol. Tu não vai usar, a não ser que tenha alguém que seja estrangeiro, que esteja lá e fale a mesma língua que tu. Porque senão, no Japão a preferência é falar em japonês. Então, eu vou assistir uma aula, o professor vai dar em inglês? Não, não vai. O meu chefe vai falar comigo em inglês, porque eu não sei japonês? Não, não vai. Ele vai falar em japonês. Se tu sabe, ótimo. Se tu não souber, nada feito. Então, muitas pessoas têm aquela mentalidade de dizer, que eu sei inglês e me viro bem. Não é. E a outra parte é saber como é que a cultura japonesa é estruturada, como é que eles lidam com coisas no dia a dia. Desde fatos simples, desde tirar os calçados para entrar nas casas, até como se portar. Né? Como, por exemplo, eu estava me analisando aqui antes, né, quando você estava falando, eu cometi inúmeras gafes assim, para os japoneses, que se no caso eu tivesse aqui falando para um público só japonês, eu já teria botado a mão na cintura, eu cruzei os braços, depois eu tenho a mão para trás, me apoiei. Tudo isso daqui é uma gafe que não é aceitável para quem está deste lado aqui. Para quem está deste lado falando para o público. Então tem que ter uma postura mais retinha, falar direito, botar a mão na cintura, botar a mão para trás, cruzar os braços, todo mundo já começa a ver mal. E é uma coisa que a gente faz natural aqui, tipo, eu estou parado falando, aí eu vou apontar, me apoio na mesa. Aí depois bota a mão na cintura, cruza os braços enquanto ele está falando. Tudo isso não é admissível no Japão. Então, para ver como às vezes a gente não faz por querer, né? A gente tem que se desvencilhar de alguns costumes e manias para chegar lá e fazer feio. Né? E ser despedido. Então, eu acho que é importante a gente falar também um pouco da educação no Japão, e como é levado a sério também desde o colegial, assim, as crianças são levadas numa correia bem curtinha, assim, que a gente acharia talvez até cruel, às vezes, alguns costumes, assim, mas lá é comum, assim, a criança ter um dia lotado, passa o dia inteiro na escola. Criança de 7 anos lavando banheiro. Lavando banheiro, E que nem, por exemplo, um outro detalhe, assim, que tem nas universidades e tal, aqui está todo mundo usando a roupa que achou mais adequada para hoje. Tá quente, vou usar um calção, vou usar sandália, para a mulher, vou usar um vestido, aí pode botar um vestido curto, um vestido longo. Lá, tudo é uniformizado. Desde pequenininho até estar na faculdade, é tudo uniforme. Então, ninguém vai aparecer uma hora com um vestido ou muito curto, ou vai andar de salto, não sei o quê. Então, para, digamos, reforçar aquela ideia do rigor, todo mundo usa a mesma roupa. Até a faculdade. Até a faculdade. Depois, na faculdade, eles respiram um pouquinho, né? Bem pouquinho. Mas aí tu entra no mercado de trabalho, como por exemplo, tu vai trabalhar como, por exemplo, salaryman ou como secretária em algum lugar, aí é terninho, sainha e nada mais que isso daí. Então, quer dizer que sempre eles estão ligados com uniformes. E a educação, eu acho que é importante salientar assim que um objetivo talvez da cultura seja sempre ser empregado por uma empresa grande, né? Mitsubishi, Toyota, enfim, qualquer curso que tu faça na faculdade, essa empresa, se tu for bem, essa empresa vai te contratar e ela vai cuidar para sempre. Ela vai te dar um emprego super seguro, ela vai te pagar tudo sempre direitinho, não vai te dar muitas férias, mas é uma segurança de trabalho que a gente não tem aqui no Brasil. Mas isso vem com preços a pagar, assim, 12, 14 horas no escritório. Tu acaba o teu expediente e tem que ficar até o chefe sair. O chefe pode estar fazendo reuniões e tu fica até meia-noite, 1h no escritório. Não é nem um pouco raro. E daí tu não sai antes para não ser mal visto? Não sai antes do chefe para não ser mal visto. Essa é uma gafe, né, que pode ter uma consequência um pouquinho mais pesada. E então essas jornadas de trabalho de 12, 14 horas diárias, assim,
Não é raro e é uma coisa que a gente tem que levar em consideração se tu quer trabalhar no Japão, pensar bem a área que vocês queiram seguir para não acabar tendo esses horários assim e se arrepender depois, né? E, claro, também para quem não está pensando a princípio, já vou trabalhar direto no Japão, existem várias vagas de bolsas e intercâmbios que levam a pessoa lá para o Japão para fazer ou cursos, por exemplo, de língua japonesa ou especializados de cultura japonesa, né? Como, por exemplo, a URGS, ela tem um convênio com a Universidade de Osaka, né? De Kyoto. Na URGS, por enquanto, tem convênio com algumas universidades que da área tecnológica, né? Engenharia com a Universidade de Hokkaido, a arquitetura tem recebido o pessoal não lembro o nome da universidade, mas é um convênio mais ligado à área de engenharia civil. E, infelizmente, por enquanto, não temos nenhum convênio com o Instituto de Letras. Porque a alegação das universidades é que, olha, não temos ninguém interessado em português, né? Mesmo dentro desse curso de português. Então, é um pouco de falta de conhecimento também por parte deles de literatura brasileira ou algo ligado à linguística aplicada do português. E isso também é outro motivo para que a gente tenha uma maior divulgação de produto, vamos dizer, brasileiro no Japão, né? De literatura brasileira no Japão, para que eles fiquem interessados na área de letras. Mas esse tipo de convênios que tem que ter um pouco de paciência. Mobilidade pela URGS é um pouco difícil. Tem o JICA, tem o MEXT. Mas tem algumas bolsas assim para os professores que já estão atuando em instituições de ensino de fundamental e médio. Tem algumas bolsas que tem uma associação a fomento de estudantes estrangeiros do Japão pode conceder, tá? Desde que tenha uma universidade que aceite. E tem os alunos de letras, né, de japonês, os melhores alunos têm ido para o Japão por bolsa de estudos para melhorar a língua e cultura japonesa. Né? Então, existem bolsas de estudos que possa participar. Sim. E assim você falou uma coisa bem importante, os melhores vão. Então, por exemplo, uma outra coisa que entra em contraste com a realidade brasileira é que muitas coisas são facilitadas para a gente, por exemplo, para entrar na faculdade, aí, por exemplo, tem cotas para entrar na faculdade, ok. Aí tu pode conseguir trabalho sendo o jovem aprendiz, beleza e tal. Mas para ir pro Japão, não é, digamos assim, eu acertei 80% na prova e vou pro Japão. 101%. Por causa que as vagas são limitadas, muitas vezes, a apenas uma pessoa. Então, se tu tirou 99,9 de aprovação e alguém tirou 100, o que tirou 100 vai. E tu não. Por mais bem que tu tenha se saído na prova, alguém foi melhor, aquela pessoa vai. E eles avaliam não só o teu conhecimento de japonês, mas, digamos, o que tu sabe sobre o Japão, cultura, consegue falar e assim por diante. Então, para conseguir uma dessas vagas, para bolsa ou para intercâmbio, você tem que se dedicar bastante, porque ela vai estar representando o Brasil lá fora, né? E aí imagina, por exemplo, manda um aluno que não costuma muito estudar, chega lá no Japão, só se mete em confusão, aí acabam trazendo ele de volta e dizendo, não queremos mais estudantes brasileiros se for assim. Falando um pouquinho, complementando um pouquinho o critério de seleção de bolsistas, nós só indicamos bolsistas, não selecionamos, né? Indicamos para tal vaga. Mas essa seleção de bolsistas funciona assim, além da prova de conhecimento, tem outras avaliações, né? Outras avaliações, entrevistas, produção de planos de trabalho
de atuação, projetos de pesquisa, né? Então, se o aluno não for, pode tirar nota 100 na prova sempre. Mas se um aluno que falta, não faz trabalho adequadamente, briga com os colegas, essas pessoas não podem ser indicadas porque vai dar um problema depois no Japão, né? E vai criar má imagem para a instituição. Então, a seleção de bolsista engloba todos esses aspectos. Né? Imagina um aluno que fica isolado, trancado num canto. Tá, ele tira 100, mas e daí? Né? E só isso. Nunca vem na aula, só faz prova, tira 10. Não tem sociabilidade. Como é que vai ficar no Japão? Vai ficar sobrado num canto estudando japonês? Não é esse o objetivo do governo japonês, conceder a bolsa. Né? Então todos esses vários aspectos importantes, assim, se envolver com o estudo do Japão, do japonês, cultura japonesa, língua japonesa como um todo, para conseguir uma bolsa de estudos ser aprovada lá no Japão pelo Ministério, lá no Japão pela Fundação Japão e assim por diante. E muitas empresas, mesmo quando elas procuram pessoas que vão trabalhar em grupos, elas querem alguém que saiba lidar, por exemplo, com outras pessoas. Então, por exemplo, se tu vai trabalhar num lugar que vai ser você e mais 3 pessoas, não é que você vai achar que você está sempre certo, que as suas ideias são as melhores. Tem que trabalhar o grupo todo. E aí justamente a pessoa que fica mais isolada, que não interage muito com as outras pessoas, tem um certo problema para, digamos, ser aprovada nesse quesito. Né? Digamos, ela pode ser boa naquela, como eu mencionei antes, mas tu vai trabalhar numa empresa que só vai exigir tua mão de obra, vai ser excelente, tu vai ficar lá, não vai falar com ninguém, não vai atrapalhar nada, ótimo. Sem indústria pesada, né? Sem indústria pesada. É uma diferença. Pois é, só que daí se tu, por exemplo, quer trabalhar com algo tipo administrativo, que tu vai a reuniões, que tu viaja para lugares do mundo, e tem que falar com outras pessoas, tem que interagir com colegas, aí então eles exigem que a pessoa tenha essa capacidade de trabalhar em grupo. Né? Então, tipo, daí já fica que nem uma outra dica, né? Se a pessoa já não consegue muito lidar, ou começa a lidar com isso, tentar vencer o problema, senão já sabe que essa área, por exemplo, não vai ter tanto sucesso, tentar buscar uma outra maneira. Isso aí. E as formações extras que a gente falou um pouquinho, trabalha em empresas como pode ter mobilidade através de grandes empresas, né? E a formação extra é muito visada porque se tu não planeja trabalhar com tradução, faz o curso, eu quero aprender japonês, eu quero ir para o Japão, trabalhar na Toshiba. Né? Tu vai ter que ter uma formação especializada nisso. Né? Eu acho que é muito óbvio, mas é bom salientar porque tem muita gente que vai e dá com a cara na parede, assim, não ter uma formação em engenharia ou física, enfim, dependendo da empresa. É muito importante porque uma vez que tu chega lá, teu único diferencial é saber falar português. Então, é válido até fazer, como a Sensei tinha dito, estudantes de outros cursos fazendo como eletivas as cadeiras de japonês. Tem inclusive, acho que já existem muitos temas de doutorado, tem que se formou em química, se não me engano, que fez todas as disciplinas que tinha alguma coisa a ver com o Japão aqui, o mestrado na URGS mesmo, está trabalhando, está pesquisando uma área de bioquímica molecular, que eu não faço a mínima ideia, fluente em japonês e está fazendo um trabalho fantástico. Então, como hobby, ele estava fazendo uma legendagem de joguinhos, de japonês. Mas isso ajudou ele para atuar nessa outra área que é muito diferente da língua em si. Uma outra coisa que eu acho que a gente não mencionou, mas às vezes a gente não falou nada de anime e mangá, né? Então,
Tem muitas pessoas que entram na faculdade porque foi, digamos, o pontapé inicial para gostar de anime, mangá e outras séries japonesas. Só que como aqui na URGS a gente trata do japonês como mais sério, então a gente não vai ver o anime e mangá como se fosse, digamos, objeto de estudo. Né? Porque isso daí é uma coisa já, digo, mais até terciária, não digo nem secundária, mas terciária, que tu vai aprender, ou digamos, quando tu souber um pouco de japonês, aí tu vai ver um mangá, eu consigo ler e entender. Ou tu vai ver um anime e tu vai entender. Né? Então, às vezes até a gente traz alguma coisinha aqui na... a gente trabalha. Quem entrou por causa do anime e mangá, normalmente não sobrevive. Porque anime e mangá é só uma das atividades muito pouco trabalhadas no curso. Né? Então, quem está interessado em aprender japonês só por causa, só não digo, né? Mas por causa do anime e mangá, talvez seja muito interessante, muito mais interessante entrar na sociologia e aprender o japonês como um subsídio para poder entender todo aquele mundo, né, dos animes e mangá. E realmente nós temos alunos de sociologia, história, que aprendem japonês para entender o conteúdo, né, do comportamento, por exemplo, das personagens que aparecem nesses tipos de, vamos dizer, de literatura um pouco mais popular, segundo algumas pessoas. Mas para vocês acharem assim, todo mundo que gosta de anime e mangá desiste, não, apenas os fracos mesmo desistem. Os fortes continuam. Né? Sobrevive sempre. Por exemplo, eu entrei na faculdade porque eu também gostava de anime e mangá. Mas eu queria aprender o japonês porque eu achava legal. E hoje eu estou dando aula, então a faculdade me moldou para uma área específica que eu acabei conhecendo e gostando. Então eu dou aula em outra escola, não dou aula na URGS no caso, porque aqui eu ainda sou aluno, mas eu dou aula de japonês, dou aula particular e como eu sou e fui aluno, eu sei quais são os problemas, as coisas que a gente quer ver no japonês e a gente não encontra. Então, não quer dizer que vocês vão começar a faculdade ou fazer um curso seletivo de japonês e vocês não, digamos, não vão aproveitar isso aí para uma área profissional. Vocês podem, de repente, se descobrir e dizer, eu gosto de traduzir coisas de japonês. E aí começa a traduzir só do japonês, abandona, digamos, inglês, espanhol e faz só a tradução do japonês. Ou ainda ao contrário, começa a pensar coisas para o japonês. Ou de repente descobre que a coisa que tu mais gosta é da aula. Então aí tu vai lá, tá precisando de professor em 3, 4 lugares, eu vou me especializar e vou dar aula de japonês. Pode acontecer, foi o que aconteceu comigo. Eu não tinha uma meta assim, eu só queria aprender japonês. E quando eu vim na faculdade, apareceram as oportunidades e eu agarrei elas com força e agora estou onde estou, né? Então digamos que sirva de exemplo, né, para todo mundo que almeja conseguir transformar no japonês a sua carreira, o seu ganha-pão, por assim dizer. Buscar, sempre estudar, diversificar o conhecimento. Diversificar o conhecimento e respeito. Respeito a todas as coisas japonesas. E você vai. Então, espero que vocês tenham, digamos, acrescentado alguma coisa a mais sobre o Japão, o curso de japonês e as curiosidades que a gente apresentou. Caso vocês tiverem alguma pergunta para fazer para mim e para o meu colega, sinta-se à vontade. E Para ingressar no o curso da URGS é fazer um vestibular para letras. Então, você vai escolher lá como bacharelado em português e japonês, vai fazer o vestibular que acontece todo ano, e aí se tu conseguir a média, ótimo, aí passou e entrou no seu curso. Transferência interna também já é. Ou caso, por exemplo, tem como, por exemplo, fazer japonês, mesmo fazendo uma outra especialização. Tipo, tu está fazendo física, tu quer aprender japonês, tu faz como eletiva daí. Extracurricular, na verdade. Então, tu pede lá, solicita, quer fazer japonês. Só que daí, no caso, tu não vai estar formado para fazer japonês.
para, tipo, digamos, formado em japonês. Tu vai estar apto a falar e tudo mais. Sim, ele oferece o curso, só que a duração é um pouco mais longa do que o do japonês da URGS. Aqui são 8 semestres, lá tende a ser o dobro. Por causa que no NEL é uma aula semanal. Né? Começa com uma aula semanal e aqui na URGS a gente começa com 3 aulas semanais. Fecha o dobro do tempo do que teria no NEL. Aí. Eu só queria fazer um adendo que esse negócio da transferência, eu mesmo, quando estava em outro curso, eu não consegui porque não era disponibilizada a transferência do curso de letras. Aí já mexe mais. Eu corrigi se eu estivesse errado, mas eu acho que não é possível fazer transferência. Depende do número de áreas, porque ele conseguiu. Então, Eu consegui transferência interna da Letras também. Preferência é a mudança de currículo. É difícil, mas quando existem vagas é possível. É só. Não é porque eles disseram, hoje deu cara, então tu não vai ficar fora. Mas também, por exemplo, como assim ele conseguiu, teve uma colega nossa que não era do japonês, mas ela queria mudar de bacharelado para licenciatura e ela teve que fazer o vestibular de novo. Então, porque é uma coisa que não é certa, assim, tu vai fazer, se tu conseguir, ótimo, menos problema para ti, mas se não, tem que passar pela burocracia para fazer o vestibular de novo e tal. Então são casos e casos. Né? Mais alguma pergunta? Ou alguma sugestão, um comentário? Eu odiei. Não? Então, eu agradeço em nome do curso de japonês. Eu agradeço a presença de todos vocês. Esperamos você, pelo menos alguns. Que todo mundo saiba japonês, vá lá fazer curso e tudo mais. E sejam nossos companheiros aí de jornada. É bem longo. Pois então, toma